Olá, boa tarde, professor Ismael, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Sônia? Uma Que alegria bom estar que... aqui com você. Muito bem, que bom que você aceitou esse convite de estar conosco aqui no evento do Sustentário 2024. Só para apresentar aqui um pouco do seu mini currículo, o senhor é doutor em Educação pela PUC São Paulo, mestre em Sim, Sociologia da Religião pela Mackenzie São Paulo, pós-graduado em Marketing pela Universidade do Texas e mercadólogo formado pela IESPM, que é a Escola Superior de Programa e Marketing. E isso. hoje o senhor Propaganda e atua marketing. isso, e hoje o senhor atua como professor da Universidade Federal de São Paulo, né? Isso. Então tá bom, eu vou passar então a palavra para você, fica à vontade, vou fazer a sua apresentação, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Novamente, é uma alegria estar aqui. Quero agradecer demais o convite para participar do Sustentário 2024. Entendo que é importante que a gente consiga trabalhar sempre a relação da sustentabilidade com a educação. A educação, ela na verdade, ela está em todas as áreas, todos os campos. A educação é muito presente. E é presente também quando nós discutimos sustentabilidade. Então, eu fiquei muito alegre quando fui convidado para participar de um projeto que está falando de sustentabilidade, mas que a gente possa conversar sobre educação, esse tema tão importante e necessário sempre. Então, vamos lá. Eu vou me descrever antes de começar. Eu sou um homem de 60 anos, não tenho cabelos, tenho uma barba branca, tenho 1,82 m, estou com uma blusa escura, quase negra, e um óculos preto. Então, esse sou eu. Estou aqui para que a gente possa conversar nesses 40 minutos sobre educação que transforma o mundo. Bom, eu não consigo falar de educação que transforma, educação transformadora, sem deixar de visitar os nossos objetivos do desenvolvimento sustentável. Por quê? Dentre esses objetivos, todos que foram construídos e que são tão importantes para que a gente possa caminhar numa direção de ter um mundo melhor, um dos itens é o item educação. Então, quando nós estamos falando de 2030, que é um tempo que não está tão distante assim, né, nós temos que lembrar que, para que a gente tenha um mundo sustentável, a educação tem que ser pilar desse mundo. Tanto que ele é um dos itens dessa afirmação que foi feita dos objetivos que a gente chama dos objetivos do milênio. E eu quero, quando falar da ODS 4, que é o que eu quero discutir com vocês, que eu quero destrinchar com vocês essa ODS, eu quero lembrar como é que ela surge, né? E de que forma ela está construída. Em 2015, na Coreia, foi feito um grande encontro, e ali eles conseguiram desenvolver um texto, uma proposta do que seria realmente uma educação de qualidade, uma educação sustentável. Então, esse texto que foi construído em 2015, que é parte integrante desse documento das ODS, ele chama-se Incheon, documento Incheon. Incheon por quê? Porque é a cidade onde este evento aconteceu, na Coreia, né, Coreia do Sul, chama-se Declaração Incheon. E ela define exatamente o que é que, para o mundo, se entende como educação de qualidade. Vamos ver o que é isso. Estamos, então, falando do item, o objetivo 4 do milênio, educação de qualidade, e eu sou, como fui apresentado pela Sônia, Ismael Rocha. O que é educação de qualidade, então? Como é que esse pessoal definiu lá em 2015 o que era educação de qualidade? Para que a gente pudesse estabelecer essa construção, para que a gente pudesse seguir esta construção, que faz parte de um universo, como eu disse, maior, onde a gente olha um mundo em 2030 melhor, um mundo mais sustentável, e a educação tem que acontecer para que a gente possa realmente atingir este mundo melhor em 2015. E o que está escrito lá? Que vem dessa declaração de Incheon de 2015, lá do fórum que aconteceu na Coreia. Educação de qualidade significa
assegurar a educação inclusiva, vejam bem, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade. Então, são três coisas: uma educação inclusiva, uma educação equitativa e uma educação de qualidade. E promover realmente a oportunidade para que todos e todas possam aprender. E eu quero conversar com vocês nos próximos minutos sobre o que significa uma educação inclusiva dentro dessa proposta, uma educação equitativa e uma educação de qualidade. Senão, nós não conseguimos chegar em 2030 atendendo essas expectativas. Ou seja, uma educação para todos, uma educação que independa da sua história, independa do lugar em que você está no mundo, uma educação que independa da quantidade de dinheiro que você tem, depende da sua cor ou do seu credo. É uma educação que realmente seja uma educação que envolva todos e todas. Porque vocês que estão me ouvindo, acreditem em uma coisa: só existe uma maneira da gente construir um mundo melhor, através da educação. A educação é o único vetor necessário e essencial para que a gente possa construir um mundo melhor. Todas as coisas que a gente vai colocando nesta jornada, ela passa necessariamente pela educação. Se a gente não olhar para isso com cuidado e com atenção, não adianta a gente fazer uma série de outras coisas, uma série de outros movimentos. A educação tem que ser o eixo central desse processo todo. A educação tem que ser o vetor para que todas estas propostas que estão sendo construídas possam efetivamente acontecer. E é isso que eu quero conversar com vocês. O que é uma educação inclusiva? O que significa isso? Na verdade, como é que eu posso traduzir uma educação inclusiva? Nós temos acompanhado, principalmente aqui no Brasil, né, uma série de eventos que nos deixam extremamente tristes. Eventos em que alunos foram mortos até num extremo de uma relação totalmente ambígua e descomprometida, essa de educação de fato. Uma educação inclusiva é uma educação onde eu olho para todos da mesma maneira. Então, o educador tem que entender, e toda a sociedade tem que entender, que toda criança tem o mesmo direito. E o que o educador tem como papel nessa história toda? Ficar extremamente atento com todas as coisas que acontecem dentro de sala de aula. É difícil a gente olhar para isso dessa maneira? É muito difícil. Porque, às vezes, a gente não percebe que um menino ou uma menina está sofrendo bullying. Porque, principalmente no Brasil, onde a gente tem tanta coisa acontecendo, tantos eventos acontecendo, e uma estrutura tão pobre na entrega de uma qualidade, de um padrão de qualidade numa educação, principalmente dentro da escola pública, o professor é o elo mais frágil desse processo todo. Então, quando a gente diz o professor precisa estar atento se está existindo bullying dentro de sala de aula, sim, ele precisa estar atento. Ele precisa verificar se alguém está sendo colocado de lado, se tem um menino ou uma garota que fica ali colocada no canto e não participa, e tem alguma coisa ligada à depressão, alguma coisa que esteja impactando a vida dela de uma maneira negativa. Sim, o professor precisa estar atento a tudo isso. Mas o professor também, e eu vou falar sobre o professor em toda a nossa conversa de hoje, o professor também precisa ser qualificado, ele precisa ser valorizado, ele precisa ter tempo e condições para fazer esse tipo de coisa. Então, quando nós estamos falando de educação inclusiva, nós estamos falando que é necessário que todas as pessoas, independente de onde elas vieram, de que maneira elas se comportam, sabe, da opção sexual delas, elas precisam todas serem consideradas como capazes de aprender. O foco, vocês que estão me ouvindo agora nesse evento, é fazer com que as crianças aprendam.
que as crianças possam ter oportunidade de enxergar o mundo de uma outra maneira, porque é isso que a educação traz. Ela traz uma lente que permite com que a gente enxergue mais longe. E a gente tem que fazer isso com as crianças, porque se nós não fizermos isso com as crianças, nós nunca vamos mudar essa realidade que a gente está inserido. A minha geração não foi capaz de trazer uma modificação do mundo para a geração que veio à frente. Mas eu escutei recentemente uma frase que me marcou muito, eu quero deixar aqui com vocês. Eu não sei, eu não fui capaz, e aí eu estou dizendo, sabe, da minha história, eu, Ismael, não fui capaz de deixar, sabe, um mundo melhor para os meus filhos. Mas eu estou trabalhando todo dia para deixar filhos melhores para esse mundo. Eu não fui capaz de deixar um mundo melhor para os meus filhos, mas eu estou trabalhando para deixar filhos melhores para o mundo. E dessa maneira que nós temos que enxergar as crianças. Nós temos que trabalhar para que a gente possa deixar crianças melhores para esse mundo. Isso é educação inclusiva. Isso é educação para todos, da mesma maneira. A gente precisa estar atento. O bullying é muito presente dentro de sala de aula ainda. E isso afasta uma grande parte. E, às vezes, o impacto é tão negativo que, às vezes, ele é cruel. E isso que a gente viu recentemente acontecer várias vezes aqui no Brasil. Mas o outro aspecto que está aí, né, na nossa declaração de Incheon, né, é que nós temos que trabalhar com uma educação equitativa. E o que significa ser uma educação equitativa? E esse é o desenho que, para mim, demonstra claramente o que é uma educação equitativa. É uma educação com oportunidades iguais para todos. Ou seja, eu não posso tratar os diferentes da mesma maneira. Eu tenho que tratar os diferentes de formas e maneiras diferentes. Esta é uma equação equitativa. Nós temos que tratar os diferentes também de maneira diferente. Na educação, quero crer que muitos de vocês sabem disso, na educação, a gente sabe claramente que as pessoas aprendem de formas diferentes. As pessoas aprendem de formas diferentes. E quem tem filhos aqui que está me escutando, sabe, se você tem 2 filhos, você fala as mesmas coisas para os 2 e cada um reage de uma maneira completamente diferente. É comum a gente trabalha com educação e quando conversa com os pais, escutar assim, por que eu falo sempre a mesma coisa e cada um dos meus filhos age de maneira diferente? E a minha resposta sempre é muito simples, porque eles são diferentes. Você quer que ele responda da mesma maneira? Não, ele não pode responder da mesma maneira, porque o filho 1 é diferente, tem uma estrutura do filho 2. E o grande problema da educação brasileira, a educação de massa, aquilo que vem acontecendo de uma forma arrasadora aqui no Brasil, principalmente na escola pública e também nos cursos superiores, é que a gente simplesmente trata todo mundo da mesma maneira. A gente entende, sabe, que todos devem aprender da mesma maneira. E o que é que eu faço, então? Eu faço a mesma prova para todo mundo. Mas eu tenho um aluno que aprende mais ouvindo. Eu tenho um aluno que aprende mais falando. Eu tenho um aluno que aprende mais lendo. Então, eu tenho que criar mecanismos para que eu possa avaliar esses meninos e meninas de maneira diferente, porque o conhecimento é expresso, a linguagem, ela expressa diferentes comportamentos. Isso é mágico, porque isso faz com que a gente tenha uma educação equitativa, ou seja, uma educação que permita as mesmas oportunidades a todos e todas. Eu costumo fazer uma analogia. Eu costumo fazer uma analogia pensando numa corrida. E eu usei isso muito na época da pós-pandemia, quando a gente teve que comparar aquilo que estava acontecendo no Brasil, no pós-pandemia, com aquilo que estava acontecendo em alguns países da Europa, por exemplo. Mas vamos pensar
dentro de duas escolas, uma escola pública e uma escola particular. Uma escola particular que tem todo um arcabouço de tecnologia, tem professores muito bem remunerados, e uma escola pública que todos nós conhecemos muito bem. Eu vou fazer uma corrida, eu vou colocar estes dois grupos na mesma linha de partida. Vejam esse desenho, acompanhem comigo. Vou colocar todos esses dois grupos na mesma linha de partida. E eu dou o start para que a corrida possa acontecer. E esses dois grupos, o dos alunos da escola pública e dos alunos da escola particular, eles saem correndo. Só que o que acontece? Em termos de conhecimento, e aí nós estamos falando não de aptidão física, né, mas de conhecimento, de quantidade de informações, de exercícios neurais, os alunos da escola particular, eles saem e vão se distanciando, e vão se distanciando, e vão se distanciando, e eles chegam na linha de chegada primeiro. E é injusto se eu disser, como muitas vezes eu tenho escutado, infelizmente, mas todos saíram do mesmo lugar. Todos saíram com as mesmas coisas. Todos saíram com a mesma quantidade de informação. Se alguns estiveram à frente, é porque eles são mais capacitados, e isso é absolutamente equivocado. Quando nós estamos falando de uma educação, sabe, que seja uma educação, sabe, que permita, que permita com que todos possam ter as mesmas oportunidades, eu estou falando de darmos a todos a oportunidade, a chance de aprender da mesma forma, de aprender com a mesma condição, com o mesmo tempo, com o mesmo padrão, com a mesma estrutura física, com o mesmo professor qualificado. Então, quando nós estamos falando do 2030, sabe, é interessante, é importante que a gente diga assim da necessidade da gente olhar para o meio ambiente. É necessário, mas é necessário que a gente também olhe para a educação. E nós não vamos conseguir chegar em 2030 cumprindo essas metas todas com a quantidade de analfabetos que nós temos no Brasil. Eu vou falar isso daqui a pouco. É impossível. Então, a educação precisa dar a mesma oportunidade a todos. E nessa corrida, onde esses dois grupos saem, né, e o grupo da escola particular chega na frente, lá no final, pessoal, na linha de chegada, tem o prêmio, é um baú. O prêmio é um baú fechado. E esses alunos que chegam primeiro, eles abrem esse baú, o prêmio, eles chegaram primeiro, e você sabe o que está escrito dentro desse baú? Tecnologia. Dentro desse baú está escrito tecnologia. Ou seja, você tem acesso à tecnologia. E os outros que estão correndo lá atrás, né, que vão demorar algum tempo, algumas horas, alguns dias para chegar na linha de chegada, né, talvez eles não tenham a oportunidade de pegar nenhuma parte desse prêmio chamado tecnologia. A educação precisa cuidar disso urgentemente. A educação precisa estar atenta a isso urgentemente. E educação de qualidade? Quando eu falo educação de qualidade, nós temos aqui 10 itens que também foram estabelecidos como os itens que realmente identificam o que é uma educação de qualidade. E eu vou rapidamente pensar alguns deles. Eu vou destacar nessa nossa conversa, nessa nossa rápida conversa, alguns desses itens que representam o que é que nós estamos falando de qualidade em termos de ensino. O item 2, por exemplo, implementação coletiva integrada do plano pedagógico com a participação ativa de todos os educadores na construção do processo formativo dos estudantes. Todos os educadores significa eu ter aquele professor que dá aula naquela escola rural ou naquela escola da periferia, ele tem a oportunidade de construir também o modelo e o processo pedagógico que ele vai utilizar com seus alunos. Porque Paulo Freire já falava que nós não podemos dizer no interior de um estado do Nordeste brasileiro os morangos são vermelhos, porque aquelas crianças nunca viram morango. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em situações como essa. Eu já tive em alguns programas de educação em que eu estive no interior do Nordeste, em regiões muito, muito carentes.
você começa a falar de coisas que os meninos e as meninas nunca viram. E é tão impactante porque é necessário que você retorne e diga: opa, eu estou completamente fora. Eu estou dizendo coisas que essas crianças não decodificam. E a palavra é decodificar. O que é decodificar? É traduzir. Se você tem a minha idade, ou um pouco menos, e tem filhos aí, adolescentes ou jovens, se você pegar o celular desses meninos, talvez você não entenda o que eles estão escrevendo no WhatsApp. Eles já têm uma linguagem que é a linguagem própria deles. Eles decodificam aquilo que eles escrevem. Nós, que não tivemos a oportunidade de viver isso, temos uma dificuldade enorme de decodificar essa informação. É esse o conceito do decodificar. É esse o conceito de eu trazer o educador para que ele possa construir todo o processo que vai ser trabalhado. Não pode ser top-down. Não existe educação top-down. Olhem o item 4. Adequação da estrutura escolar. Mobiliário, recursos pedagógicos, proporcionando um ambiente acolhedor. Isso é educação de qualidade. Saúde e bem-estar dos educandos. Meus caros, como é que a gente consegue educar um menino que ele não tem onde sentar? Quando a escola é coberta com brasilite e aquele calor infernal, aquelas crianças suadas, cansadas, aquele professor que tem uma lousa super mal feita, aquela lousa já desgastada, aquele giz de péssima qualidade. Aí eu digo assim, gente, vamos aprender. É impossível. É impossível. Nós temos que entender isso e, como sociedade, acolher isso como uma necessidade. Eu tenho algumas colunas em algumas emissoras de rádio, entre elas a CBN, e eu tenho falado muito para os meus ouvintes da necessidade de que a gente olhe o programa dos prefeitos e dos governadores e do presidente da República e dos deputados quando eles se candidatam para ver o que eles falam sobre educação. Porque é nossa obrigação como sociedade entender que aquela menina que sequer tem absorvente para ir à escola, ela também deveria ter a oportunidade, a mesma oportunidade daquela menina da escola particular que leva uma nécessaire com absorvente da melhor qualidade. E aquela menina, ela tem vergonha de ir à escola, porque ela está menstruada. O banheiro sequer tem papel higiênico, e isso é uma realidade. A gente não pode fechar os olhos para isso, porque nós estamos falando em sustentabilidade, nós estamos falando em 2030. O 9 e o 10. Depois eu vou deixar essa apresentação à disposição de todos e todas. Está lá, implementação de práticas pedagógicas, o 9, que promovam a socialização, o respeito à diversidade e a valorização das experiências culturais dos educandos. Eu tenho que trabalhar uma educação onde eu possa fazer uso daquilo que eles trazem como repertório. Eu tenho que trabalhar uma educação onde eu tenho que fazer uso daquilo que eles conversam, da realidade que eles vivem, da linguagem que afeta aquele grupo. É isso que está dizendo esse item 9, que é esse decálogo que diz o que é uma educação de qualidade. E, rapidamente, a 10. Comprometimento com a preservação ambiental, promoção da sustentabilidade e cidadania. Educação para a sustentabilidade. Educação para a cidadania. Educação para a preservação ambiental. Nós temos que falar isso. Isso não é uma matéria. Isso não pode ser uma disciplina dentro das escolas. Isso tem que ser construído de uma maneira transversal. Isso tem que estar na aula de matemática, isso tem que estar na aula de geografia, tem que estar na aula de português. Ela é um item transversal no nosso processo de educação. Então, quando nós estamos olhando para 2030, como nós estamos conversando desde o início, falando de uma educação de qualidade, eu estou falando exatamente desse universo. Mas vamos seguir. Os nossos meninos e meninas, eles estão incapazes. Eles estão, não é que eles são, eles estão incapazes de se aprofundar e fazer grandes leituras.
nós somos o 8º país com o maior número de analfabetos. Isso não é novidade. Todos vocês que conhecem um pouco de educação conhecem esta grade de países onde eu tenho um número de analfabetos bastante grande, bastante significativo. Não é motivo de orgulho para mim, não é motivo de orgulho para ninguém ser o 8º país com o maior número de analfabetos no mundo. Ou seja, nós temos 14 milhões de analfabetos no Brasil. Mas esse número ele é um número mascarado, porque ele não representa necessariamente uma realidade. O número que representa realmente uma realidade é este aqui, o que nós chamamos de analfabetismo funcional. Eu estou, assim, aterrorizado de ouvir de educadores que dizem: o menino está na 5ª série, ele não sabe ler. O menino está na 6ª série, ele não sabe ler. E quando ele sabe ler, ele não sabe interpretar, porque o analfabetismo funcional é aquele onde eu consigo até ler a palavra, eu junto letrinha com letrinha e eu consigo ler, eu consigo escrever o meu nome, mas eu não consigo traduzir aquilo que eu estou escutando, que eu estou ouvindo. Então, quando eu conto uma história para uma pessoa, né, ou peço para que ela leia, né, 2 parágrafos com a dificuldade que ela tem, dizendo, né, sabe, que a pata tinha 3 patinhos, 2 patinhos eram amarelos, um patinho era azul, e ela gostava mais do patinho amarelo do que do patinho azul. E o patinho azul depois se tornou um lindo cisne. E aí eu chego para esta pessoa, para este menino, para esta menina e digo: o que é que você entendeu desta história? Ela diz: não sei, é a história do patinho. Não, não. O que você entendeu desta história? Ela diz: não sei, não sei. Ela não, o que ela leu, não, a estrutura cognitiva dela não fez sentido. Ou seja, para ela, aquilo não tem sentido algum. Ela não vai ler uma bula de remédio, ela não vai ler uma orientação em termos de usar o internet banking, ela não vai fazer nada, porque ela não consegue decodificar, ela não consegue traduzir. Esse é o analfabeto funcional. E todos vocês, eu tenho certeza, já têm ouvido isso. Esse menino está na 4ª série, esse menino está na 5ª série, esse menino está na 6ª série, ele não sabe ler, ele não sabe fazer conta. Não, ler ele sabe. O que ele não sabe é entender aquilo que ele está lendo, porque este é um outro processo mental. Este é uma outra construção mental que a gente precisa exercitar, que a gente precisa levar a que os nossos meninos e meninas possam produzir. E nós precisamos sair da nossa bolha e olhar para este universo que está à nossa volta e que é uma construção, um exército de analfabetos funcionais. Esse número é um número oficial, mas, infelizmente, nas minhas pesquisas e nos meus estudos, esse número é pelo menos 10 pontos percentuais a mais. Ele está chegando a 40% dessa nova geração, desses meninos de até 18, 20 anos, infelizmente. E o que isso gera? Sabe? Isso gera, sabe, um cinza na nossa educação, um limbo na nossa educação. Nós temos que romper essa barreira urgente, senão nós não vamos chegar em 2030. Ou seja, sabe, nós temos que construir, dar a esses meninos um binóculo para que eles possam encontrar, entender, porque senão eu não vou conseguir fazer com que eles deixem de jogar lixo na rua. Eu tenho 2 mestrados. A Sônia falou de um só, que talvez seja aquele que tenha mais sentido para a gente, é que a minha primeira formação foi engenharia, eu fui fazer um mestrado em engenharia depois, fui fazer na área de energia. E eu estava fazendo mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, nessa época, trabalhando com por que isso me incomodava, né? Por que a campanha de diminuição do consumo de energia
ela não funciona. Vocês já perceberam isso? Que a gente fala para as pessoas diminuírem o consumo de energia e elas só diminuem quando dói no bolso. Mas todas entendem. Mas elas só diminuem o consumo de energia, elas só passam a tomar um banho mais curto ou desligar as luzes dos lugares onde elas estão e quando saem, se isso começa a pesar no bolso. Isso não é educação, isso chama-se coerção. É outro nome. Não é educação. Por que essa educação não se faz presente? Por que a gente tem uma dificuldade enorme em fazer com que as pessoas deixem de consumir água? Ou façam um controle do consumo de água? Ou que as pessoas tomem vacinas? Ou que as pessoas não joguem lixo na rua? Ou que façam a separação, que é tão lógico? Eu moro em São Paulo e quando eu olho aquele rio Tietê, tão cheio de sujeira, se as pessoas não ouviram que não pode jogar o lixo, certamente ouviram. Ah, mas está vendo? Nós somos um país de pessoas mal educadas. Não! Nós somos um país de pessoas que não mudança de comportamento. Acreditem em mim. Só se dá através da educação. E a educação que começa com os pequenos, onde ainda há tempo de você construir todo um processo do esse mundo, o mundo virtual, é o que está desvendando. Esse é o que está acontecendo. Esse mundo está descortinado na nossa frente. Ah, mas a gente já tem alguns movimentos nas comunidades, onde nós temos meninos que começam a trabalhar com isso, que começam a promover esse tipo de coisa, etc, etc. Sim, mas nós estamos muito distantes, porque essa base da informação tecnológica, por mais intuitiva que ela seja, ela precisa e passa por uma base de conhecimento, uma base de lógica, uma base da estruturação do pensamento. Senão, nós vamos reproduzir sempre as mesmas coisas. E acreditem em mim, o analfabetismo digital só irá ampliar o abismo social. Isso me assusta profundamente. O analfabetismo digital só irá ampliar o abismo social. E quando nós estamos falando de sustentabilidade, sabe, nós temos que nos preocupar muito e realmente com aquilo que nós estamos vivendo. Vamos à frente. Aqui. Eu não consigo falar sobre educação sem falar no meu mestre, no meu professor querido, Paulo Freire. Tive a oportunidade de ser aluno dele e é inesquecível a quantidade de coisas e de informações e o olhar dele tão universal, tão diferente. E quando nós estamos falando de Paulo Freire, nós estamos falando de esperançar. Esperançar é mais do que ter esperança. Paulo Freire, vocês sabem disso, falava essa palavra, ele trabalhava muito com esta palavra e ela faz muito sentido para mim, porque é movimento, é agir, é buscar a que as coisas efetivamente possam acontecer. É buscar com que as coisas realmente possam virar, estudar sustentabilidade, como é a proposta desse seminário, sabe? É importante para que a gente saia dele com algo que nos movimente, algo que nos crie em nós um movimento de esperançar, de buscar com que as coisas possam ser realizadas.
E aí você diz assim, Ismael, mas eu não trabalho nem com educação, eu não sou professor, minha área é completamente outra, e como é que eu posso fazer para poder caminhar nessa direção, para poder fazer com que algumas coisas aconteçam nessa direção? E aí eu tenho que dizer a você que a gente pode ser cidadão. Cidadão de fato. Cidadão que se preocupa com o que é que nós estamos construindo para os nossos meninos e meninas. E colocar isso na pauta. Eu digo que educação, a gente tem que conversar no café da manhã, no almoço, no jantar, no churrasco do final de semana, na igreja, no clube. Educação tem que fazer parte da nossa pauta, porque a educação é o único caminho para que a gente possa provocar mudança de realidade. Quando Paulo Freire fala de esperançar, ele fala de movimento. Ele fala de agir, ele fala da gente sair da nossa condição de acomodação, da nossa bolha, e a gente fazer alguma coisa. Discutir, conversar, colocar na pauta, falar com os nossos filhos, questionar. E não dizer assim, puxa, olha, 40% quase desses meninos nessa faixa etária de 0 não, né? De 7, 8 anos até 18, 19 anos, são analfabetos funcionais. É um número, é só um número. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que ter claro que este número nos incomode, que esse número nos faça andar, porque senão nós não vamos chegar em 2030 cumprindo todas as metas. Era isso, eu estou dentro do meu tempo. Eu queria agradecer a oportunidade e eu queria voltar com a Sônia. Ela tem aí algumas questões que a gente vai ter oportunidade de conversar rapidamente. Sônia, muito obrigado pelo convite, viu? Nós aqui agradecemos. O senhor trouxe aí uma temática extremamente importante, né, para o desenvolvimento de um país, né, que é a educação, né? Então, se tratando aí da educação inclusiva, que o senhor falou aí para nós, quais as atividades que as escolas de ensino fundamental podem fazer para construir uma educação mais inclusiva? Primeiro, atividades que sejam coletivas. Né? Atividades que sejam coletivas significa desde brincar e permitir com que todos se envolvam da mesma forma nesta brincadeira. Eu vou contar rapidamente, Sônia, uma das experiências que eu tive, uma dessas inclusões que eu fiz na região nordeste do Brasil, em comunidades bastante carentes. Nós levávamos lá educadores e brincávamos muito com isso, e uma das coisas que a gente fazia eram gincanas, né, nas escolas. Chegávamos lá naquela escola rural, naquela escola muito carente, e fazíamos gincanas, movimentar, criar, promover, né, sabe, a criatividade daqueles meninos e meninas. Uma das coisas que a gente fazia era corrida de ovo na colher, né? Uma corrida que a gente conhece muito bem. E tinha uma menina que sempre ficava fora, porque as crianças tinham que segurar a colher na boca, né, e com o ovo e correr. E sempre quando a gente fazia isso, na segunda, na terceira vez, a gente percebeu que tinha uma menina que sempre ficava de fora. Eles não queriam que ela participasse. E aí uma colega foi conversar com ela e voltou em prantos. E ela disse assim, essa menina não tem dente. Ela não consegue segurar a colher. Por isso que eles não querem que ela participe. E a gente mudou a brincadeira. Não era mais segurar com a boca, era segurar com a mão. E aí ela pôde participar. Isso é incluir todos em atividades. Isso é você permitir, mas você precisa enxergar isso, você precisa perceber, você precisa ter esse movimento de olhar e perceber. Então, só isso, Sônia, isso já vai criar a possibilidade de uma integração maior. Porque na atividade lúdica, né, é muito mais fácil na atividade lúdica a gente construir processos onde todos se envolvam, e isso cria realmente uma realidade diferente para aquele grupo. Uhum. O senhor falou aí sobre a população vulnerável, né, que não tem aquela conscientização sobre os gastos, né, o quanto vai poupar de água ou de luz.
Isso é de respeito à educação financeira, né? Que nem como o senhor falou. Essa educação financeira ela está na Base Nacional Comum, mas existe aí uma barreira para que ela seja implantada nas escolas públicas, que isso iria ajudar muito, né, desde criança até virar adulto, as crianças a aprender essa questão da educação financeira, né? E por que isso acontece? Qual que é a importância de tratar de um tema assim tão importante nas escolas? Pois é, Sônia, a educação financeira está na BNCC, como você disse, né? Então, ela precisaria ser implementada, né? Mas existe ainda um preconceito de que falar sobre educação financeira significa fazer com que as crianças sejam muito voltadas a dinheiro. Pelo contrário, a educação financeira vai ensinar a que as crianças possam fazer bom uso das coisas, não só do dinheiro, mas de tudo aquilo que elas têm. E isso vai ajudar na administração da casa e assim por diante. Nós estamos agora começando a ter o pé de meia. Esses meninos vão receber um dinheiro todo mês. E a gente precisa dizer, ensinar o que é que esses meninos vão fazer com esse dinheiro. Como é que esse dinheiro vai fazer diferença na vida daquela família? E educação financeira, Sônia, de uma forma transversal, não como disciplina, assim como sustentabilidade. A educação financeira precisa entrar na aula de português, na aula de matemática, na aula de história e assim por diante. Isso mesmo. Então, tá bom, professor. Quero também mais uma vez agradecer pela sua participação. Foi um prazer em conhecê-lo e ver a sua temática, que é muito importante, que o senhor trouxe para nós. E é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, Sônia. Muito obrigado a todos vocês que estão me vendo e ouvindo. E volto a reforçar: a educação é o único vetor para a gente mudar a nossa realidade. Vamos olhar para isso de uma maneira séria, definitivamente. Muito obrigado. Obrigada.